Dando continuidade à aula, aqui como os irmãos viram, nós temos o alfabeto hebraico com suas 22 letras e 5 variações finais. Como os irmãos certamente perceberam, algumas letras do alfabeto estão coloridas. Nós temos, por exemplo, algumas letras em azul, algumas letras em verde e uma letra em amarelo. As letras em azul são estas: Bet ou Vet, Bet ou Vet. Depois nós temos o Kaf ou Raf e depois o P ou o F. Então reparem que as letras que eu coloquei em azul são as letras que podem ter duas pronúncias possíveis, né, que podem representar dois sons possíveis. Nós temos também algumas letras em verde, o Gimel, o Dalet e a última letra do alfabeto, que é o Tav. Essas três letras, hoje em dia, representam apenas um único som cada. Tá? Mas no passado, essas três letras tinham também, ou representavam também dois sons, tá? Assim como as três letras em azul. Então, as letras em verde somadas às letras em azul, no passado, representavam cada uma dois sons. Tá? Hoje em dia, apenas as letras em azul continuam representando dois sons. As letras em verde, hoje em dia, representam um único som. No caso do Gimel, o som de G. No caso do Dalet, o som de D. No caso do Tav, o som de T. A letra em amarelo também pode representar dois sons possíveis. Né? Esta letra pode ser um Shin ou um Sim. Se for um Shin, a letra representa o som de SH, como na palavra show, ou som de X, se os irmãos preferirem. Xa, xi, xi, xo, xu. Agora, se a letra for um sim, ela vai representar o som de S. O som de S como na palavra sapo, como na palavra sapato. Sa, se, si, so, su. Tá bom? Bom, como nós podemos diferenciar os dois possíveis sons de cada uma dessas letras? Vamos começar pelo Shin e Sim, esta letra em amarelo. Como nós podemos fazer a distinção entre os dois possíveis sons desta letra? Tá? Bom, é muito importante que nós tenhamos em mente o seguinte: quando a Bíblia foi produzida, ela foi produzida apenas com esses 27 caracteres. Tá? Não havia nenhum sinal no texto bíblico. Quando Jeremias escreveu, quando Moisés escreveu, eles usaram exclusivamente as 27 letras ou os 27 caracteres que compõem o alfabeto hebraico, as 22 consoantes mais as 5 variações finais. Com o passar do tempo, foi se criando a necessidade de se fazer distinção entre os possíveis sons representados por uma mesma letra. Tá? E os responsáveis pela criação de um sistema de pontuação que nos habilitasse a fazer distinção entre os dois possíveis sons de uma letra foram os massuretas. Os massuretas eram um grupo de judeus que atuaram na Idade Média, do século VI ao século X, mais ou menos, depois de Cristo. Os massuretas criaram um sistema de pontuação conhecido como Nikud. Nikud é um termo hebraico que significa pontuação, né? Os massuretas criaram um sistema de pontuação que desfazia as ambiguidades da leitura hebraica. Eles criaram um sistema que nos possibilitava fazer distinção entre os casos em que esta segunda letra tinha o valor de B e os casos em que ela tinha valor de V. Os massuretas, então, foram os responsáveis pela criação desse sistema de pontuação que eu vou apresentar para vocês a seguir. O que os massuretas fizeram para diferenciar o Shin do Sim, já que eles são representados pela mesma letra, né? Esta letra em amarelo. Os massuretas, na Idade Média, colocaram um pequeno ponto no canto direito da letra para indicar que se tratava de um Shin e não de um Sim. Então, quando esta letra aparecer com ponto no canto superior direito, ela será um Shin e terá som de SH ou som de X, como na palavra Xuxa, ou como na palavra Shalom, que é tão conhecida por todos nós, né? Agora, se o ponto estivesse no canto superior esquerdo da letra, ela seria um Sim e teria som de S, como na palavra
sapo, tá? Sapo. Um termo hebraico muito utilizado na Bíblia, que começa com sim, é sadê. Sadê significa campo. Bom, dessa forma, então, os massuretas fizeram distinção entre os dois possíveis sons desta letra. Quando a letra tem um ponto no canto superior direito, é um shin. Quando a letra tem um ponto no canto superior esquerdo, é um sim. Tá bom? E quanto àquelas letras que eu mostrei para os irmãos em azul e verde? Deixa eu apenas voltar. Bom, vamos avançar. Aqui nós temos aquelas letras que eu tinha destacado em azul e em verde no quadro anterior, 2 quadros atrás, né? Bom, as letras em azul, como eu disse para os irmãos, são letras que hoje em dia continuam tendo 2 sons possíveis. As letras em verde são letras que no passado representavam 2 sons possíveis, mas que hoje em dia representam apenas um único som. Como os massuretas indicaram os casos em que esta primeira letra, por exemplo, representava o som de B, e os casos em que essa letra representava o som de V. O que os massuretas fizeram para deixar clara essa distinção? Bom, os massuretas adicionaram a essas 6 letras este pequeno ponto no meio. Este ponto se chama dagesh lene, ou dagesh fraco. Dagesh lene ou dagesh fraco. O que é isso? É o nome deste pequeno ponto que pode aparecer nestas 6 letras. Estas 6 letras são coletivamente conhecidas como Begad Kefat. Begad Kefat. Bom, o nome Begad Kefat em hebraico é escrito desta forma aqui. Reparem que a palavra Begad Kefat tem 6 consoantes. B, G, D, K, F, T. Em hebraico, Beit, Gimel, Dalet, Kaf, P, ou Fe e Tav. Tá? Estas 6 letras são justamente estas aqui. Tá? As letras que podem receber o dagesh lene. As letras que originalmente possuíam 2 pronúncias possíveis, ou que representavam 2 sons possíveis. Tá? Lembrando, mais uma vez, que apenas as letras em azul continuam, hoje em dia, representando 2 sons possíveis. As letras em verde, hoje em dia, representam apenas um único som cada. Mas no passado não era assim. No passado, cada uma dessas letras em verde representava também 2 sons possíveis. Os massuretas, aqueles escribas judeus da Idade Média, colocaram este pequeno ponto no meio da letra para fazer distinção entre os 2 possíveis sons delas, tá? Vamos lá então. No caso dessa primeira letra, quando ela tiver um ponto no meio, quando ela tiver um dagesh no meio, será um bet. Quando ela não tiver um dagesh no meio, será um vet. O bet tem som de B. O vet tem som de V. Vamos à próxima letra em azul. Esta letra, com um ponto no meio, é um kaf e tem som de K. Sem o dagesh no meio, a letra é um raf e tem aquele som que no nosso curso nós estamos representando pelo CH. Mas não se confundam, por favor. Nós não estamos usando o CH aqui como nós usamos corriqueiramente em nosso idioma. Por exemplo, a palavra chiado em português se inicia com CH. E o CH, nesse caso, tem o som de X. Nós não estamos utilizando o CH para representar o som de X aqui no nosso curso. Nós estamos usando o CH para representar aquele R carioca ou aquele R francês. No alemão, por exemplo, o CH tem um som bastante peculiar, né? Aquele grande músico chamado Bach, o nome daquele grande músico se escreve com CH, B-A-C-H. E o CH, nesse caso, tem o som de R, Re, Ri, Ro, Ro. É desta forma que nós estamos utilizando o CH aqui no nosso curso, para representar esse som gutural, tá? O som de R, aquele som que você emite como se você tivesse um pigarro na garganta. A próxima letra que eu quero destacar para os irmãos é esta aqui. Com dagesh, com um ponto no meio, ela se chama P e tem o som de P mesmo. Sem o dagesh, ela se chama Fe e tem o som de F. Tá?
E quanto às 3 outras letras, as letras em verde? Bom, como eu disse repetidamente para os irmãos, estas 3 letras em verde, no passado, podiam representar 2 sons. Hoje em dia, porém, elas representam apenas um único som. Esta letra, com ou sem o dagesh, hoje em dia, é o gimel e tem o som de G, como na palavra gato, não como na palavra gelo. Tá? Em hebraico não existe o som de J. Sempre Ga, Ge, Gi, Gogu e não Ga, Ge, Gi, Gogu como em português. No caso dessa outra letra, com ou sem o dagesh, hoje em dia, é um Dalet e tem som de D. E no caso desta última letra, com ou sem o dagesh, ela se chama Tav e tem som de T. Mas no passado não era assim, tá? No passado, essas 3 letras em verde também representavam 2 sons. O Gimel, no passado, com o dagesh, tinha o som de G. Sem o dagesh, a letra tinha um som bem estranho, que não existe na nossa língua portuguesa. É um som parecido com aquele que você emite quando está fazendo um gargarejo. Algo como ro, 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 tá? Uma coisa mais ou menos assim. Eu não sei reproduzir perfeitamente esse som. No caso do Dalet, no passado, no tempo dos Massuretas, no período bíblico também, com o dagesh, a letra tinha som de D. Sem o dagesh, a letra tinha o som, aquele som do TH no inglês. Aquele som que se pronuncia com a língua entre os dentes. Mas é um som que, ao mesmo tempo, faz as cordas vocais vibrarem. Som de V, V, como se fosse o barulho de um celular vibrando, né? Dá, Vê, Vi, Dô, Vu. Se você colocar a mão na garganta enquanto você pronuncia esse som, você vai sentir que há um tremor. As suas cordas vocais estão tremendo, estão vibrando à medida que você produz esse som. No passado, o Tav com o dagesh tinha som de T. Sem o dagesh, o Tav tinha esse som também, com a língua entre os dentes, só que esse som não fazia as cordas vocais vibrarem. É um som mais ou menos como o do TH no inglês também, e seria algo como Tha, Thi, Thi, Tho, Thu. Um som parecido com aquele de quem tem a língua presa, sabe? A pronunciar o S. Bom, mais uma vez, estas letras em verde, no passado, podiam representar 2 sons. Hoje em dia, cada uma delas representa apenas um único som. Apenas as letras em azul, hoje em dia, continuam representando 2 sons possíveis. Tá? Aqui no nosso curso, nós vamos adotar a pronúncia moderna do hebraico. E na pronúncia moderna do hebraico, as letras em verde representam apenas um único som. O Gimel tem som de G com ou sem o dagesh. O Dalet tem som de D com ou sem o dagesh. O Tav tem o som de T com ou sem o dagesh. Agora, quanto às letras em azul, elas podem representar ainda hoje 2 sons. B ou V, no caso do Bet. K ou R, no caso do Kaf ou Raf. E P ou F, no caso do P ou F. Tá bom? Então, atentem a isso. O que são, então, as Begat Kefat? As Begat Kefat são as 6 letras do alfabeto hebraico que, originalmente, podiam representar 2 sons. São as letras que podem, portanto, receber o dagesh lene. O dagesh lene é este ponto no meio da letra que serve para fazer distinção entre os 2 possíveis sons da letra. Se você não conseguir se lembrar quais são as letras que podem receber o dagesh lene, basta que você se lembre do nome Begat Kefat. Begat Kefat. Este é um recurso mnemônico que foi inventado justamente para que nós pudéssemos com facilidade nos lembrar das 6 letras que podiam receber o dagesh lene, ou seja, das 6 letras que originalmente tinham 2 pronúncias possíveis. Porque quando você se lembra do nome Begat Kefat, você está se lembrando das 6 consoantes B, G, D, K, F, T que podem receber o dagesh lene. Tá bom? Nós vamos encerrar por aqui esse vídeo. E no próximo vídeo nós vamos dar continuidade à nossa matéria.